Vamos falar hoje da nossa Parashá Bamidbar. Na verdade, não só da Parashá Bamidbar, estamos começando o quarto livro da Torá, o Sefer Bamidbar, e é um livro que, de novo, vai voltar para o mesmo estilo do que a gente estava vendo no Sefer Shemot, que era o segundo livro da Torá. Então, quando a gente começou o terceiro livro da Torá, a gente explicou que o Sefer Vaikra ele quebrava um pouco das narrativas de tudo que aconteceu com o povo judeu desde a saída do Egito. Então, todo o Sefer Shemot fala da escravização do povo judeu e a libertação, a construção do Mishkan, que acompanhou o povo judeu durante todos os anos no deserto. A gente fez uma pausa no Sefer Vaikra para explicar algumas coisas sobre os conceitos de pureza, impureza, de santidade. E Baruch Hashem agora, no Sefer Bamidbar, a gente vai voltar para os principais assuntos que aconteceram com o povo judeu no deserto, entre eles um dos assuntos centrais que vai aparecer lá para frente, nas parashot que a gente vai ver nas próximas semanas, que é o Reta Meraglim, parashá Shlach Lecha, é a parashá dos Meraglim. O povo judeu deveria ter ficado no deserto pouco mais de um ano. Na nossa paraxá, ainda, a gente vai ver que vai ter uma contagem. Essa contagem já era uma preparação para a entrada na terra de Israel, que já era para estar acontecendo aqui no começo do segundo ano no deserto. Então, os 40 anos que a gente ficou no deserto, a gente sabe que, na verdade, é uma consequência, infelizmente, do erro dos espiões que falaram mal da terra, e o povo preferiu acreditar naqueles que falaram mal e não aqueles que falaram bem da terra de Israel, e infelizmente recebemos o decreto que a gente ia passar 40 anos no deserto, e não só esse um ano, e a gente já deveria aqui, na Parashá Bamidbar, como a gente vai ver, estar se preparando para a entrada em Eretz Israel. Então é um Sefer, o Sefer Bamidbar vai falar, infelizmente, de muitos erros do povo judeu, como a rebelião do Korach também, várias reclamações por comida, por água, então, coisas que foram acontecendo, e, em especial, se a gente pegar o Sefer Bamidbar, a gente vai perceber que os erros se dividem os principais acontecimentos se dividem entre os primeiros momentos, quer dizer, dentro desse primeiro ano, um pouquinho mais do primeiro ano que o povo judeu estava no deserto, e depois vão se concentrar principalmente no último ano, já o ano 40, quer dizer, a gente vai ter um lapso aqui de praticamente 38 anos que não é falado nada sobre o povo judeu aqui no deserto, significa que não aconteceu nada que seria importante para as futuras gerações para ser mencionado, já que a gente sabe disso, que a Torá não é simplesmente um livrinho de histórias para saber as histórias do que aconteceu com o povo judeu, e sim um livro de instruções de vida, mesmo quando a Torá ela vem ensinar coisas, não através de uma mitzvah diretamente, mas através de uma história, também a gente sabe que isso é para que a gente possa usar algum ensinamento na prática. Esses 38 anos aqui do Sefer Bamidbar, que foram saltados, significa que não aconteceu nada que seria importante registrar para deixar alguma mensagem para as futuras gerações. Então, vamos ver o que fala a Parashá Bamidbar, quando que está acontecendo aqui a Parashá Bamidbar, que significa literalmente no deserto. Então, é a volta, como a gente explicou, da narrativa do que está acontecendo com o povo judeu no dia 1º de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, do segundo ano, quer dizer, já eles completaram o primeiro ano no deserto, estão começando o segundo ano no deserto. Na verdade, a gente completou no dia 15 de Nissan, então, um pouquinho antes, no dia 1º de Nissan, 15 dias antes deles comemorar o primeiro aniversário do deserto, foi a construção do Mishkan. Então, o Mishkan, finalmente, ele ficou pronto, ele foi inaugurado no Rosh Chodesh Nissan. E aqui, olha só, nossa paraxá vai voltar mais ou menos naquele ponto que a gente parou no final do Sefer Shemot. A última paraxá do Sefer Shemot foi a paraxá Pekudei, né, que falou de toda a construção. O Sefer Vaikra, também na paraxá Shemini,
a gente falou um pouquinho da inauguração, né, e infelizmente, da morte dos filhos do Aaron. Falamos também do Yom Kippur, né, o primeiro Yom Kippur que fizeram lá no deserto, mas aqui vai voltar naquele ponto, vai daber Hashem el Moshe, Bemidbar Sinai, Be'oel Moed, Behad Lachodesh Hasheni. Então, Deus falou com Moshe no deserto do Sinai. Então, aqui é muito importante a gente lembrar que essa paraxá está sempre conectada com Shavuot. Normalmente, Shavuot cai ou na semana da paraxá Bamidbar ou na semana seguinte. Então, é isso que vai acontecer esse ano. O Shavuot já vai ser na semana que vem, sempre está conectado aqui com essa paraxá Bamidbar. Por quê? Porque isso aqui a gente está trazendo Bamidbar Sinai, no deserto do Sinai, é um lembrete que a entrega da Torá, ela necessariamente precisava acontecer no meio do deserto. Por quê? Podia ter acontecido no meio, em qualquer lugar, no meio de um oásis maravilhoso. Por que justamente tem que ser um deserto? Os nossos sábios explicam que o deserto é algo que é vazio de qualquer tipo de vida, qualquer expectativa da pessoa conseguir se manter sozinha. É uma das demonstrações que Deus ele cuidou do povo judeu nesses 40 anos do deserto, de uma maneira completamente milagrosa. Só que, mais do que tudo, o deserto, por ele ser vazio, ele ensina a gente como tem que ser a nossa postura para receber a Torá. A gente tem que se esvaziar completamente de qualquer outro conteúdo anterior, de qualquer coisa que bloqueia o nosso crescimento. A gente tem que se comportar como um deserto para, Bezrat Hashem, a gente poder receber a Torá da maneira correta. Na semana que vem, Bezrat Hashem, a gente vai ler um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre a festa de Shavuot e vamos ver se a gente traz um pouquinho mais de conexões aqui da entrega da Torá com o conceito do Midbar, o conceito de deserto. Então, vamos ver os assuntos principais aqui da nossa paraxá. Então, o primeiro ponto aqui, ele está colocando, né, no tempo para a gente se encontrar o que está acontecendo nessa época. Então, olha só, Deus falou no deserto do Sinai, a partir do Oel Moed, daquela tenda onde ficavam os utensílios mais sagrados. É sabido que a voz de Deus, ela vinha de cima do Aron HaKodesh, entre aqueles cruvim, aqueles anjos de ouro, de lá que saía a voz de Deus para falar com Moshe Rabbeinu. Quando que isso está acontecendo? Behad LaChodesh Hasheni, no primeiro dia no Rosh Chodesh do segundo mês. Então, isso já é um ensinamento importante. Muita gente pensa que o primeiro mês da Torá é Tishrei. Não é. Apesar do mundo ter sido criado, realmente, o Adam Arishon, ele foi criado no Rosh Chodesh Tishrei, que é justamente Rosh Hashanah, o dia do nosso julgamento, porque Adam foi criado, ele transgrediu no mesmo dia e já foi julgado naquele dia. Isso marcou o dia do julgamento, mas pela Torá, quando a gente faz a contagem dos meses, o primeiro mês da Torá é o mês de Nissan. Então, aqui você está falando que está no segundo mês do segundo ano, Bashanah Sheinit. Estamos falando do mês de Iyar, que é o segundo mês. Primeiro mês é Nissan, segundo mês é Iyar. Então, estamos no Rosh Chodesh Iyar, no segundo ano, Letzeissá Meretz Mitzrayim, da saída do Egito. Então, estamos completando, quer dizer, 1 ano e 15 dias da saída do Egito. Já está 15 dias do segundo ano que eles foram lá para o deserto, que eles tinham saído do Egito. E Deus, qual o comando que ele vai dar para Moshe Rabbeinu? Seu etrosh kol adat bnei Israel, le mishpechotam, le beit avotam, bemispar shemot, kol zahar, le gulgelotam. Aqui uma ordem de fazer uma contagem do povo judeu. Não é a primeira vez, nem a segunda vez. Já tivemos aqui, o Urashi conta para a gente, já tivemos aqui 2 contagens. Fala o Urashi que Sheyatsu Mitzrayim Menaan, quando eles saíram de Mitzrayim, eles foram contados a primeira vez. O que Shenaflu Baegel, quando muitos judeus, eles infelizmente morreram por causa do bezerro de ouro, também eles foram contados aqui uma segunda vez. O que Shebo Leashrot Shchinato,
Aleihem, logo depois que a presença de Deus repousou sobre eles, como a gente mencionou, que é a construção do Mishkan, eles vão ser contados pela terceira vez. Obviamente, vem aquela pergunta, para que Deus precisa contar o povo judeu, se ele já sabe quantas pessoas tem? Quer dizer, Deus, ele sabe tudo. Para que serve essa contagem? E mais do que isso, para que serve a gente saber hoje em dia o número de pessoas, em especial, como é trazido nessa paraxá? As outras contagens era só uma contagem total do povo judeu, e aqui a contagem é por tribos, cada tribo. Então, quer dizer, o que isso muda na minha vida? A gente acabou de falar no começo da aula que Deus não escreveu nada nos 38 anos intermediários, dentro dos 40 anos do deserto, porque não tem nada que é importante para as futuras gerações. Para que eu preciso saber dessas contagens do povo judeu? O que isso acrescenta na nossa vida? A gente vai ver alguns detalhes, os números trazidos, tudo isso está ensinando muitas coisas importantes para a nossa vida. Entre elas, olha que interessante, o Ramban, ele traz 3 motivos para as contagens do povo judeu. Primeiro motivo é para mostrar o grande milagre que está acontecendo. A gente lê a Torá como se fosse um livro assim de histórias, sem prestar atenção nos detalhes. Qual é a mensagem que está sendo transmitida para a gente? Quantas pessoas foram para o Egito? 70 pessoas. Yaakov com seus filhos, com seus netos. O total, a Torá fala explicitamente, 70 almas, 70 pessoas foram para o Egito para começar o que seria a formação de Am Israel. Ainda Yaakov e os filhos ainda não eram chamados de Am Israel, mas lá é a formação, eles estão moldando. Então, também parte de moldar o povo judeu, toda a escravidão, todas as dificuldades, mais daquelas 70 pessoas que desceram para o Egito 210 anos depois, a contagem que vai aparecer na nossa paraxá, e que é um número igual à contagem que teve na saída do Egito, é de 603.550 pessoas. Então, esse número é o número de homens contados de 20 a 60 anos, não incluindo também a tribo de Levi. A gente vai ver que a tribo de Levi é contada separada do resto do povo. Já vamos entender por que os Levi não são contados juntos com o resto do povo, mas o ponto aqui é que, se a gente contar homens de 20 a 60 anos, 600 mil, então mulheres também dessa idade de 20 a 60 anos também deve ter um número muito parecido, mais 600 mil, já temos 1.200.000. Se a gente pegar uma média de 3 crianças para cada família e ainda mais alguns anciãos que estão acima dos 60 anos, então, certeza que a gente vai ter aqui pelo menos 3 a 4 milhões de pessoas que saíram do Egito. Isso é um milagre incrível. 70 pessoas foram para o Egito e 210 anos depois, essas 70 pessoas já se transformaram em 3 a 4 milhões de pessoas. Os nossos sábios explicam grandes milagres que aconteceram da multiplicação dos judeus. Quanto mais os egípcios tentavam afligir o povo judeu, mais a gente crescia, quer dizer, um crescimento completamente sobrenatural, para mostrar que Deus está no controle de tudo. Não existe teva, não existe natureza. Na verdade, a natureza é só uma cobertura para que a gente não perca o nosso livre-arbítrio, senão ia ficar evidente demais a mão de Deus, a gente não teria o nosso livre-arbítrio. Então, Deus ele encobriu o mundo através de uma natureza, mas se a gente prestar atenção nos detalhes, a gente vai perceber. Então, aqui o Ramban Nachmanides, ele fala que esse é o primeiro motivo das contagens, para mostrar o quanto o povo judeu é um povo que Deus ama e deu essa brachá, esse crescimento completamente milagroso, completamente inexplicável dentro das regras do mundo material. E também todas as vezes que aconteciam tragédias, como o bezerro de ouro, que tinham perdas de vida, aqui também Deus contava o povo de novo. Para quê? Para mostrar o amor que ele tem por cada pessoa. Cada perda, Deus ele sentiu essa perda, então ele conta de novo, como um grande pastor que está lá com as suas ovelhas. As ovelhas sofrem um ataque dos lobos, e o pastor, depois do ataque, ele conta de novo as ovelhas,
para ver, infelizmente, quantas ovelhas que ele perdeu. Então, assim é o amor que Deus ele tem pelo povo judeu e que cada indivíduo é importante aos olhos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de acordo com o Ramban, a contagem do povo era uma oportunidade de cada Yehudi ter um contato direto com Moshe Rabbeinu. Estamos falando aqui de um dos maiores seres humanos, o pai de todos os profetas. Ele é considerado o pai o maior profeta que já viveu na face da terra. Quem ajudava Moshe na contagem? Aaron vai ajudar. Atav e Aaron. Sim, está escrito na nossa paraxá, a contagem era feita pelas duas pessoas mais incríveis que já passaram pela face da terra, Moshe e Aaron. Aaron, o primeiro Cohen Gadol, todas as características de shalom, de ajudar as pessoas, de acabar com brigas e de humildade que tinham Moshe e Aaron. As pessoas tinham agora uma oportunidade de um contato direto. Óbvio que não é todo dia que dá para essas 3, 4 milhões de pessoas terem um contato com Moshe, mas a contagem é uma oportunidade de cada um falar para Moshe e Aaron o seu nome, quer dizer, a pessoa sentir que ele é único e especial dentro do povo judeu. Além disso, com certeza, Moshe e Aaron davam brachá, vão fazer tefilá por todas as pessoas que passavam na contagem diante deles. Então, é uma oportunidade para todo o povo judeu ter esse contato espiritual com os dois maiores da história de Am Israel. E aqui também um terceiro ponto que fala o Ramban, ele fala para a gente que como o povo judeu, isso a gente já mencionou, como eles estavam prestes a entrar na terra de Israel, e infelizmente tropeçamos no Reta Meraglim, na transgressão dos espiões, e acabamos ficando mais 39 anos no deserto, mas a ideia toda dessa contagem era uma contagem também técnica para saber quantas pessoas vão para o exército, quer dizer, para lutar com os habitantes da terra de Israel, e quantas pessoas tem no povo judeu para fazer a divisão das terras, como a gente sabe que aconteceu, para quem já estudou, o Sefer Yoshua, quando é feito toda a divisão da terra de Israel, Yoshua, o grande aluno de Moshe Rabbeinu, que entrou na terra de Israel com o povo judeu e, através de sorteios, foram divididas todas as tribos na terra de Israel e para cada família foi designada uma terra para que eles pudessem ser de uma herança para sempre, como a gente falou nas parashiot da semana passada, Behar e Berukotai, que a terra de Israel ela não pode ser vendida. Então, aqueles que herdaram a terra de Israel naquele primeiro momento, isso foi sendo passado de pai para filho, de geração em geração, já que no ano do Yovel, no ano 50 dos ciclos de Shemitah, todas as terras voltavam para o seu dono original. Então, esse é o primeiro ponto, a contagem do povo judeu, mostrando que, Baruch Hashem, o amor que Deus tem pelo povo. O Machal, que os nossos sábios falam, é um grande colecionador que ele já sabe quantas moedas ele tem, mas ele tem um amor especial de contar elas de novo e de novo, mesmo que Deus ele já sabe quantos judeus tem, mas ele quer contar o seu povo querido, e isso traz uma grande alegria para ele. Então, esse é o primeiro assunto. Depois, a Parashá fala sobre a escolha dos líderes de cada uma das tribos. Na verdade, a escolha dos líderes está conectado também com a contagem. O líder de cada tribo, eles também vão auxiliar Moshe e Aaron nessa difícil missão de fazer o censo, de fazer a contagem aqui de todo o povo judeu. Fora isso, a Torá ela fala explicitamente que a tribo de Levi não deve ser contada junto com as outras tribos, e a Torá, o Urash explica aqui, 2 motivos por que a tribo de Levi tem que ser contada separado. Primeiro motivo, o Urash fala que a tribo de Levi é a legião especial de Deus, é a legião particular de Deus. Deus não quer que os Leviim sejam contados juntos com o resto do povo, não para diminuir o resto do povo, mas para ressaltar
o nível de santidade, como a tribo de Levi é especial. Por dois motivos, a tribo de Levi ela é muito especial aos olhos de Deus. Primeiro, a tribo de Levi, eles já eram aqueles mais ligados com a espiritualidade. Quando todas as tribos foram escravizadas no Egito, a tribo de Levi não foi escravizada, já que eles se dedicavam para a Torá, para as mitzvot. Eles não quiseram participar. Todo o processo de escravização do povo judeu no Egito envolveu a própria vontade do povo judeu. Nós queremos fazer parte da sociedade egípcia. Assim começou o processo de escravização do povo judeu, mas a tribo de Levi nunca teve essa vontade de se assimilar, de fazer parte da vida egípcia. Ao contrário, eles se mantiveram separados lá na terra de Goshen, dedicados para a Torá, para as mitzvot, para os bons atos, e eles nunca foram escravizados. Quer dizer, isso já, por si só, faz com que a tribo de Levi seja uma tribo muito especial e diferenciada. Fora isso também, a gente sabe que quando teve o Reta Egel, o bezerro de ouro, todas as tribos participaram, menos a tribo de Levi. Quando Moshe Rabbeinu, ele queria matar todos aqueles que tinham feito idolatria, a gente sabe que a idolatria é punível com pena de morte. Quem que vai aplicar a pena de morte? Então, Moshe Rabbeinu anunciou publicamente, Mil Hashem Elai, quem está com Deus, quem está disposto de ir até o fim para cumprir a vontade de Deus e não vai ter dó, mesmo se entre os que estão condenados à morte tiver um parente, tiver um amigo, tiver uma pessoa querida, tem que fazer a vontade de Deus. Ficou todo mundo sentado quando Moshe convocou, menos a tribo de Levi se levantou, quando Moshe gritou, Mil Hashem Elai, quem está com Deus, vem comigo. A tribo de Levi se levantou. Então, dois motivos por que a tribo de Levi é a legião especial e querida de Deus. Deus não quer contar essa legião especial junto com as outras tribos. Outro motivo, aqui já um motivo espiritual um pouco mais profundo, Urashi fala para a gente que como vai ter o decreto da morte durante os 40 anos no deserto, quando vai ter, a gente vai entrar em um pouco mais de detalhes lá na Parashá Shlach Lecha, quando os espiões foram mandados para a terra de Israel e todo mundo chorou e receberam um decreto que eles vão passar 40 anos no deserto e toda aquela geração vai morrer no deserto. Deus não quer que a tribo de Levi entre aqui nessa conta, junto com todos aqueles que vão morrer no deserto. A tribo de Levi vai ser contado separado para espiritualmente não ter nenhum vínculo com aqueles que vão morrer durante os 40 anos no deserto. Então, Deus não permitiu com que a tribo de Levi fosse contada junto com o resto do povo, junto daqueles que vão receber, infelizmente, o decreto de morte lá no deserto. Então, esse é mais um ponto na Parashá. O próximo ponto da Parashá é um ponto um pouquinho mais técnico, que eu queria resumir aqui nesse desenho. O que é esse desenho aqui? É o acampamento do povo judeu. Assim, o povo judeu acampava. Uma coisa aqui que, obviamente, chama muita atenção é o centro do povo judeu, é o nosso Mishkan, quer dizer, o nosso centro espiritual também fisicamente era o centro do povo judeu. Isso é chamado também de Mahaneh Shekhinah. Aqui é como se fosse o acampamento da presença de Deus, na parte mais central, aonde está o Mishkan, que era o lugar onde a presença de Deus residia. Então, isso é chamado de Mahaneh Shekhinah. Em volta do Mishkan, a gente vê aqui, olha só, são as 3 famílias de Levi. Então, um pouquinho mais perto, aqui fica as 3 famílias de Levi, e aqui em cima, do lado da porta de entrada do Mishkan, ficava justamente as famílias de Moshe e a família de Aron, e em volta de tudo isso ficava o resto do povo. Então, como eles acampavam em cada direção, ficavam 3 tribos. Então, elas ficavam reunidas sob uma única bandeira, como se a cada 3 tribos, uma dessas 3 tribos seria a tribo líder. A gente vai ver qual que era em cada uma das direções. Então, só para olhar aqui, uma rosa dos ventos. Então, aqui em cima é a direção leste, que é a entrada do Mishkan. Embaixo, direção oeste.
aqui a direção norte e aqui a direção sul do acampamento do povo judeu. Então, tudo isso que a gente tentou trazer através de um desenho, na verdade, isso vem escrito, né, com palavras na nossa paraxá, como é a ordem do acampamento e a ordem que eles marchavam também, que eles caminhavam. Então, o que a gente percebe? Uma coisa incrível, existe ceder no povo judeu, existe ordem, não acampa do jeito que quiser, cada um onde quer, existe uma posição fixa para cada uma das tribos, cada um vai ficar no seu lugar específico, sob a sua bandeira. Então, tudo isso aqui é importante para a gente ver que aonde não tem ordem, não tem construção espiritual. O ceder é parte central da vida de um judeu. A gente vê que o nosso livro de reza é chamado de Sidur, vem de ceder. Quem casa o responsável pelo casamento é o Messader Kiddushim, aquele que organiza o casamento. De novo, ceder, Messader, Sidur, tudo isso é parte da vida de um Yehudi, ele tem uma vida organizada, tudo no seu lugar certo, na sua hora certa. Isso são as mitzvot. As mitzvot é fazer as coisas certas, no momento certo, da maneira certa. Se não tem ordem na vida, se não tem ordem na cabeça, a gente não consegue crescer espiritualmente. Na viagem também, as viagens, as tribos também vão viajar de uma maneira que o Mishkan sempre vai ser transportado no meio do povo. Quer dizer, o centro da vida do povo judeu gira em torno do Mishkan. Primeiro, vamos só mencionar aqui, para a gente conhecer, o primeiro acampamento é o acampamento da bandeira de Yehudá, na direção leste. São 3 Shvatim, 3 tribos, a tribo de Yehudá, a tribo de Reuven, e a tribo de Yehudá, Issachar e Zvulun. Vamos só prestar atenção num detalhe muito interessante. Vamos voltar aqui para o nosso desenho. Aqui na parte leste, na entrada do Mishkan, está Moshe e Aaron, e do lado de Moshe e Aaron está o Yehudá, Issachar e Zvulun. O que essas 3 tribos elas têm de especial? São as tribos que mais se dedicam para o estudo da Torá. Tem alguma coincidência? Nenhuma coincidência. Fala o Rashi para a gente. Daqui a gente aprende o conceito que a proximidade com pessoas boas trazem boas influências, e Deus nos livre, oi lerachá, oi leshcheinó, coitado do rachá e coitado do vizinho dele. A proximidade com pessoas ruins vai levar pessoas para más influências. Por exemplo, um outro detalhe aqui, a família de Gershon, é uma família de Leviim, estava perto da tribo de Reuven. De Gershon, aqui vai sair essa proximidade com a família do Korah, que vai estar perto lá de Reuven, vai fazer também com que algumas pessoas da tribo de Reuven fossem puxados aqui para participar também da rebelião do Korah. Então, a gente vai vendo que a proximidade com pessoas boas trazem boas influências, a proximidade com pessoas ruins trazem, Deus nos livre, más influências. Então, assim a Torá vai falando sobre todos os acampamentos. Então, na direção leste é a bandeira de Yehudá, Issachar e Zvulun. Na região sul, no lado sul, é a bandeira de Reuven, que é Reuven, Shimon e Gad. Depois disso, isso também é a posição que eles viajavam, quando eles levantavam o acampamento, de acordo com a nuvem, que quando ela repousava, eles montavam o acampamento, quando a nuvem levantava, eles levantavam o acampamento e eles vão seguindo Deus aonde Deus quiser que eles acampem da próxima vez. Então, o primeiro que viajava é Yehudá, Issachar e Zvulun. O segundo que viajava é Reuven, Shimon e Gad. O terceiro que viajava é o Mishkan. Como que o Mishkan viajava? Ele era completamente desmontado. Isso a gente vai ver principalmente no finalzinho dessa paraxá, ele já começa a falar desse assunto, mas a paraxá da semana que vem, paraxá Nassó, ela vai se aprofundar um pouquinho mais nisso. As 3 famílias de Levi, ele tem basicamente 3 trabalhos
dentro do povo judeu. A tribo de Levi, eles vão fazer parte dos serviços do Mishkan e futuramente do Beit HaMikdash. Qual é o serviço principal de Levi? Eles cantavam no Mishkan e no Beit HaMikdash durante os serviços. A gente sabe que a música tem um aspecto espiritual muito forte, por isso tem que tomar cuidado com as músicas que a gente escuta e principalmente com as músicas que a gente não escuta. Hoje em dia tem coisas que eu não sei nem se dá para chamar de música, com palavras de baixo calão, com até o som, é um som muito esquisito. Óbvio que isso tem um impacto espiritual muito negativo, mas quando os Leviim cantavam dentro do Mishkan e futuramente dentro do Beit HaMikdash, isso elevava ainda mais a santidade dos serviços que eram feitos lá. Então, um serviço da tribo de Levi era justamente cantar dentro do Mishkan, do Beit HaMikdash. Segundo o serviço da tribo de Levi, principalmente no deserto, eles tinham que cuidar para que não entrasse nenhuma pessoa estranha aos serviços dentro do Mishkan. Quer dizer, ninguém que não é Cohen pode participar aqui dos serviços, e era parte da atribuição dos Leviim, cuidar que não entrasse ninguém que não deve participar dos serviços. E a terceira, talvez das mais importantes participações da tribo de Levi, era carregar as partes do Mishkan. Então, cada uma das três famílias de Levi, que as três famílias são Gershon, Keat e Merari, essas três famílias aqui, cada uma delas vai carregar uma parte do Mishkan. Só para adiantar um pouquinho, no final da nossa paraxá fala sobre a família de Keat, que é a família de Moshe Rabbeinu. Então, a família de Keat, eles carregavam os utensílios mais sagrados. Então, o Misbeach, né, o altar de sacrifícios, o Misbeach de ouro dos incensos, a menorá, aquela shulchan de ouro, a mesa de ouro onde colocavam os lechem apanim, os 12 pães, tudo isso era carregado pela família de Keat, e na Parashat Nassó, as duas outras famílias vão ser descritos aqui com detalhes qual era a participação deles no transporte. Então, eles são os terceiros a viajar, quer dizer, as duas primeiras bandeiras viajavam na frente, o Mishkan, transportados pela tribo de Levi, viajavam no meio, e, finalmente, vai vir a bandeira de Efraim, que é Efraim, Menashe e Binyamin, e, por último, Efraim está no lado oeste, e Dan, que está no lado norte. A bandeira de Dan é composta por Dan, Asher e Naftoli. Então, essas são as 12 tribos de Israel, e dessa maneira que eles viajavam. Então, duas bandeiras na frente, o Mishkan viajando no meio e duas bandeiras atrás, e é feita a contagem por tribos. Então, diferente das outras contagens do povo judeu até agora, essa a gente explicou que é a terceira contagem, todas as contagens era só o número total, aqui é dividido por tribos. Então, tem, por exemplo, a tribo de Reuven, 46.500 homens de 20 a 60 anos, Shimon, 59.300, Gad, 45.650, e Eudá, que é a maior tribo de todas, 74.600 pessoas, Issachar, 54.400, e assim vai para quem tiver interesse. Então, isso está explícito na nossa paraxá, qual era o total de cada uma das tribos de Israel. Então, a grande pergunta aqui, pergunta o Hafetz Haim, para que eu preciso saber? Olha, tudo bem, já entendi, o número total é importante, isso mostra o grande milagre, 70 pessoas que saíram, agora tem 3, 4 milhões de pessoas, é a preparação para o exército, preparação para a entrada na terra de Israel, mas para que eu preciso saber? Que Deus faça a contagem e que Moshe Rabbeinu fique sabendo, mas por que a nossa geração tem que saber dessa contagem? E, em especial, por que saber o número de cada tribo? Então, olha o que o Hafetz Haim responde, que ideia linda. Ele mostra, por exemplo, quer dizer, o número de cada tribo, óbvio que ele carrega algum ensinamento importante. Tem aqui duas tribos que chamam a atenção, eles são contados uma atrás da outra, a tribo de Binyamin e a tribo de Dan.
Binyamin tem 35.400 pessoas, e a tribo de Dan tem quase o dobro disso, 62.700. 35.400 contra 62.700. Isso, a priori, não teria nada demais. Tá bom, são a contagem, como cada uma das tribos, a gente vê que tem números diferentes, cada uma delas tem a sua contagem. O que tem de tão especial nessa contagem? Se a gente lembrar quem era Binyamin e quem era Dan. Então, são dos dois filhos de Yaakov Avino, mas a grande diferença entre eles é que Dan, ele teve um único filho, chamado Hushin, e esse rapaz, ele era surdo-mudo, quer dizer, ele teve um único filho, e esse filho tinha uma grande deficiência, enquanto Binyamin, ele teve 10 filhos. É interessante só conhecer os nomes dos filhos de Binyamin, porque o Rashi explica para a gente que quando ele se reencontrou com o Yosef, antes do Yosef se revelar, está escrito que o Yosef, no momento que ele conheceu o Binyamin, ele pediu para sair da sala e ele foi chorar. Então o Rashi pergunta por que o Yosef ele foi chorar, porque o Binyamin, quando estava contando sobre a vida dele, sobre a família dele, para o vice-rei do Egito, ele não sabe que é o Yosef ele pergunta por que esses nomes para os teus filhos, e ele falou, cada um dos meus 10 filhos, o nome dele é algum louvor, algum elogio, algum lembrete do meu querido irmão falecido, o Yosef Atzadik. Então, quando o Yosef escutou isso, realmente ele se emocionou muito e ele não aguentou, ele teve que sair da sala para chorar, sem que ninguém percebesse. Então, o Rashi explica dos 10 nomes dos filhos de Binyamin, o que significam esses nomes e por que era um lembrete, era um louvor, era alguma coisa relacionada com o Yosef Atzadik. Então, olha só, uma pessoa tem 10 filhos, todos saudáveis, Baruch Hashem, e o outro tem um único filho que é surdo-mudo. Então, de acordo com as leis da natureza, a tribo de Binyamin deveria ser pelo menos 10 vezes maior do que a tribo de Dan, que era só uma pessoa e ainda com defeito físico. Então, isso deveria acontecer pelo menos 10 vezes maior a tribo de Binyamin em relação à tribo de Dan, e a gente tem aqui uma grande surpresa, falou Hafetz Haim, Dan tem o dobro de pessoas do que a tribo de Binyamin. Então, isso ensina para a gente que o mundo não é regido pelas leis da natureza, o mundo é regido pela mão de Deus, e ele faz a vontade dele o que ele quiser. Então, isso também completamente contra a natureza, mas esses são os números aqui totais da tribo de Binyamin e da tribo de Dan, indo contra todas as estatísticas, todas as expectativas dentro das leis da natureza. Deus está mostrando quem que manda aqui e quem toma as decisões. Depois disso, vai ser feita a contagem da tribo de Levi. Então, como a gente já falou, aqui, na verdade, vão ser feitas duas contagens da tribo de Levi. Uma contagem nessa paraxá e uma nova contagem na paraxá Nassó. Qual que é a diferença aqui das duas contagens da tribo de Levi? Uma contagem é de um mês em diante, que acontece aqui na nossa paraxá, e a contagem na paraxá Nassó é a contagem de 30 a 50 anos, quer dizer, um número bem menor lá, porque é só uma parte da população da tribo de Levi, enquanto aqui são todos contados, enquanto nas outras tribos a gente falou de 20 a 60 anos, aqui a contagem é feita a partir de um mês de idade. Por que um mês de idade? Antes de um mês, o nenê ainda não tem status de um ser vivo. Isso tem implicações até lo além, no Deus nos livre, mas se um nenê falece dentro do primeiro mês de nascimento, então não recai sobre os pais as leis de luto, porque a criança ainda não chegou no status de um ser vivo. Da mesma maneira que Deus nos livre, mas uma mulher que sofre um aborto, ela não precisa fazer nada de luto em relação ao seu filho, também alguém que perde o filho dentro desse primeiro mês do nascimento, não se aplicam as leis de aveluta, as leis de luto, já que essa criança nunca chegou no status de um ser vivo. Então, a contagem é de um mês, quando as crianças já têm o status
de um ser vivo em diante. A grande pergunta aqui é que quando Moshe está contando os adultos passavam na frente de Moshe Rabbeinu. Mas como que Moshe Rabbeinu contou os bebês da tribo de Levi? Quer dizer, alguns bebês estavam mamando ainda com as mães. Como que ele fazia? Não é muito tsanua, não tem aqui recato. Se Moshe Rabbeinu tivesse que entrar nas tribos quando as mulheres estão lá dentro, amamentando os seus filhos, então, como que ele ia fazer a contagem? Então, Moshe perguntou, como que eu vou fazer, Hashem, para contar todos os bebês, inclusive os bebês que estão sendo amamentados? E Hashem falou para Moshe, não se preocupa, faz a tua parte, conta aqueles que você pode contar. Quando você não puder contar, você vai parar na frente da tenda daquela família e eu vou revelar para vocês quantos nenês tem dentro daquela tenda, você não vai precisar entrar. Então, Deus não quer, mesmo para a gente fazer as mitzvot, que Deus nos livre, a gente vai se expor a uma situação com falta de tzniut, com falta de recato. Por isso aqui acontecia um milagre na contagem dos Levim. Os bebês que ainda estão sendo amamentados, que estão dentro das tendas, era Deus pessoalmente que revelava para Moshe Rabbeinu quantas pessoas tem dentro daquela família. Então, aqui vai ser, então, contado os Levim, e depois disso vai ter a contagem dos Behoró, a contagem dos primogênitos. Qual é a conexão entre a contagem da tribo de Levi e a contagem dos primogênitos? Antes de responder, vamos só dar uma olhada aqui na nossa paraxá, em alguns números, né, para entender o tamanho da tribo de Levi. Isso também vai ser um grande questionamento. Por quê? A gente falou, todas as tribos, elas têm, em média, 40, 50 mil pessoas, com alguns extremos, né, 74 mil e pouco de Eudá, e extremos inferiores, Menashe, que tinha 32 mil pessoas, mas mais ou menos de 40 a 50 mil pessoas. Quando a gente chega aqui na tribo de Levi, eles tinham 22.300 pessoas. Então, aqui, uma pergunta óbvia. Por quê? Porque a tribo de Levi foi a única tribo, como a gente mencionou no começo da aula, que eles não foram escravizados. Por que que aqui eles não cresceram muito mais que o resto do povo? Óbvio que crescer em situações de escravidão, de sofrimentos, avodat parer, aquele trabalho que quebrava o corpo, quebrava fisicamente, espiritualmente, quebrava o povo judeu. Como pode ser que a tribo de Levi, que nunca foi escravizado, eles não tinham tantas pessoas como as outras tribos? E a resposta é que a gente lê explicitamente na Torá, quanto mais os egípcios eles afligiam o povo judeu, mais o povo judeu crescia. Tem uma linguagem da Torá que repete 6 linguagens de crescimento, que a gente fala, inclusive, no nosso Seder de Pesach. E isso ensina para a gente, essas 6 linguagens ensinam para a gente que os bebês, eles cresciam de 6, e eles nasciam de 6 em 6. Sextuplos nasciam de cada vez. Isso era resultado da opressão egípcia. Já que a tribo de Levi, eles não participaram da opressão egípcia, eles também não entraram na brachá que o resto do povo recebeu. Então, aqui vai vir aquela pergunta óbvia, o Rabino, mas não estou entendendo. Se eles não participaram da escravidão, como a gente falou no começo da aula, por méritos deles, eles não quiseram se assimilar, eles não quiseram fazer parte, eles ficaram na deles lá em Goshen para poder cumprir Torá, mitzvot. Isso é um grande louvor, então eles mereciam, a brachá pelo menos eles mereciam. O resto do povo recebeu a brachá por causa de todos os sofrimentos e dificuldades, mas a tribo de Levi também está merecendo. Então, olha o que os nossos sábios falam, quando a gente está falando da tribo de Levi, óbvio que quando a gente aponta algum erro deles, é um fiozinho de cabelo, mas quanto mais alto a pessoa, maior é a cobrança de Deus. E assim os nossos sábios explicam que por que Levi não recebeu a brachá do crescimento, da multiplicação, porque eles não sentiram a dor do resto do povo como eles deveriam. Quer dizer, alguém da tribo de Levi sim sentia a dor dos outros, que é Moshe Rabbeinu. Literalmente está escrito na Torá que ele saiu para ver os seus irmãos, não só para ver os irmãos, para sentir a dor
com eles para ser um nose beolim haveró, carregar junto com o seu companheiro o peso dele, ele oferecia o ombro dele para carregar aquelas pedras pesadas que os judeus eles carregavam. Então, o resto da tribo, infelizmente, assim os nossos sábios explicam, eles não sentiram da maneira que eles tinham que sentir. Não é que eles eram insensíveis, estamos falando da tribo mais elevada, mais especial do povo judeu, mas no nível deles, talvez eles não sentiram a dor do resto do povo como eles deveriam ter sentido, e por isso, já que você não sentiu a dor deles, você não merece a brachá que eles receberam. Por isso que a tribo de Levi não cresceu tanto. Logo depois da contagem da tribo de Levi, vai ser feita a contagem dos primogênitos, os Bechorot, e o total de primogênitos do povo judeu é 22.273. Por que a Torá fez essas duas contagens? Por que tem que fazer uma contagem independente de quantas pessoas são primogênitos do povo judeu? E por que isso foi feito logo depois da contagem da tribo de Levi? Então, a resposta é que os primogênitos, eles tinham um status especial aos olhos de Deus por dois motivos principais. Primeiro motivo, o primeiro fruto do ventre da mulher é especial. Não só do ventre da mulher, também o primeiro animal que nasce do ventre da sua mãe, ele também tem uma santidade especial. As primeiras frutas que elas cresciam também têm um status especial, que são os bikurim. Bikurim vem de Behor. Também os primogênitos, as primícias das frutas, tudo que é o primeiro, que a gente tem um amor especial, a gente vai dedicar isso para Hashem. Então, isso tem uma kedushá, tem uma santidade especial. Então, aqui os primogênitos, só por serem primogênitos, o primeiro fruto do ventre da mãe, eles já teriam direito a um status mais elevado. Além disso, eles fizeram Kiddush Hashem, uma santificação do nome de Deus muito grande lá no Egito, quando na 10ª praga, que morreram todos os primogênitos dos egípcios, mas não aconteceu nada com os primogênitos do povo judeu. Quando os egípcios viram isso, eles não acreditavam. Peraí, como que os nossos primogênitos morreram e dos judeus não aconteceu nada? Isso foi uma grande santificação do nome de Deus, é o que a gente chama de Kiddush Hashem, e esse Kiddush Hashem aumentou ainda mais o potencial espiritual dos primogênitos. Então, quando o povo judeu saiu do Egito, os primogênitos têm um status espiritual que eles vão ser os responsáveis por toda a vodá, todo o serviço que vai ser feito lá no Mishkan, no Beit HaMikdash, deveria ter sido feita pelos primogênitos. Mas, como diz aqui num famoso ditado brasileiro, no famoso, uma poesia brasileira, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e, infelizmente, os primogênitos, junto com o resto do povo, tropeçaram no erro do bezerro de ouro e perderam o direito de serem aqueles que vão conduzir todos os serviços espirituais. Isso vai ser passado para a tribo de Levi, naquele momento que Moshe perguntou, Mil Hashem Elai, quem está com Deus, vem comigo. Quem se levantou, a tribo de Levi se levantou, eles vão ser agora os responsáveis por todo o serviço espiritual. Dentro da tribo de Levi, tem aqui especialmente a família do Aron, que vão ser os Koanim, quer dizer, os Koanim são parte da tribo de Levi. A tribo de Levi como um todo, como a gente explicou, vão participar ativamente no todo o serviço aqui do Mishkan, e fora isso, dentro da tribo de Levi, a família de Aron, os Koanim, eles que ativamente vão todos os dias fazerem todos os serviços espirituais. Como que foi feito essa transferência? Então, agora a gente tem que transferir a santidade dos primogênitos para os Levi. Então, isso foi feito por isso que foi feita essa contagem, porque para transferir diretamente a Kedushá dos primogênitos para a Kedushá dos Levi. Mas temos um problema técnico aqui, que o Rashi levanta para a gente. O total
de primogênitos. Na verdade, olha que interessante, o total da tribo de Levi, aqui é um dos pontos que a gente aprende o quanto é importante prestar atenção nos detalhes. Quando tem a contagem das famílias de Levi, então, olha só, ele é contado pelas famílias, então é contado Gershon, Keat e Merari. Um tem 7.500, outro tem 8.600 e outro tem 6.200. Se eu fizer essa conta na calculadora, se não precisa acreditar no rabino, faz a conta desses três números, de novo, 7.500, 8.600 e 6.200. O número que dá é 22.300 pessoas. Quando a Torá dá o número total de Leviim, fala que tinham 22.000 Leviim. Peraí, sumiram 300 Leviim, ou a Torá não sabe fazer conta, aonde foram parar esses 300 Leviim? Então, Rashi fala, não precisa se preocupar, a Torá sabe fazer contas, a Torá não é um documento humano, é um documento divino, mas entre os 22.300 Leviim, 300 eram primogênitos, quer dizer, na tribo de Levi também tem primogênitos. Esses primogênitos não foram contados. Por quê? Porque a gente precisa desse número total de Leviim para fazer a transferência da santidade dos primogênitos para a santidade dos Leviim. Aqueles primogênitos que já eram Leviim, eles não precisam transferir nada para ninguém. Quer dizer, ele é primogênito e ele já é Levi, então eles não precisam aparecer nessa conta, já que eles não vão precisar transferir a santidade deles para ninguém. Por isso, o número correto da conta da tribo de Levi é 22.300, mas está escrito na Torá só 22.000, porque esses 300, eles não importam, entre aspas, aqui na conta que a gente quer para transferir a santidade dos primogênitos para os Levi. Mas, mesmo assim, a gente vai ter um problema técnico, que o Rashi também levanta isso. Essa transferência não está batendo, porque tem 22.000 Leviim, já descontando os primogênitos, e 22.273 primogênitos. Como que você faz a transferência? 22.000 dá para fazer direto, mas vão sobrar 273 primogênitos que não tem aqui um Levi paralelo para passar a santidade para ele. E como que era feito isso? Então, o Rashi fala que, obviamente, que precisa ter algum jeito de transferir essa santidade, e isso era feito através de uma cerimônia, quando o primogênito ele dava 5 moedas de prata para os Leviim. Então, isso é feito também hoje em dia, quando a gente faz a cerimônia de Pidyon Ben, o resgate do filho primogênito, que ele vai ser resgatado, quer dizer, a santidade dele vai ser passada para um Cohen através da doação de 5 moedas de prata. Quer dizer, até hoje em dia, a gente faz esse Pidyon Ben, justamente, olha só, conectado também aqui com o que a gente falou, quando o bebê completa 30 dias de vida, que ele tenha Hazaká, o status que ele já é considerado um ser vivo. Então, olha só que interessante, esses 273 que estão a mais, eles vão ter que passar essa santidade através da doação de 5 moedas de prata. Mas se perguntasse para qualquer um dos primogênitos, olha, o que você prefere? Ser redimido através de um Levi diretamente ou pagar 5 moedas de prata? Todo mundo vai falar, não, eu quero ser redimido diretamente, não quero pagar 5 moedas de prata. Então, como era feita essa divisão? Então, o Rashi explica que o kalpi, que era aquele utensílio de sorteios que o Cohen Gadol usava, inclusive no dia do Yom Kippur, para sortear qual bode de Azazel e qual bode que vai para Lashem, que vai para Deus, foram escritos 22.000 bilhetes Levim e 273 bilhetes escrito Hamishah Shkalim, 5 Shkalim, 5 moedas de prata, e os 22.273 primogênitos, eles sorteavam, cada um deles sorteava um papel, aqueles que sorteavam a palavra Levi, ele já estava automaticamente redimido, e aquele que sorteava o papel Hamishah Shkalim, ele tinha que pagar essas 5 moedas de prata para poder se redimir e passar para a tribo de Levi,
a santidade, já que, infelizmente, os primogênitos tinham perdido esse direito de fazer os serviços espirituais. E, por último, como a gente já adiantou, o último assunto da Parashá, ele explica as funções de Keat, uma das tribos aqui de Levi, mas Bezrat Hashem, na Parashá da semana que vem, a gente volta esse assunto e explica o que cada uma das famílias eles vão trabalhar na parte do transporte do Mishkan no momento das viagens de Am Israel. Shabbat Shalom.